Sejam bem-vindos, meus alunos. Olha eu aqui de novo. Então, agora vamos explicar como é que faz a atividade do formulário sobre a exercício de conjuntos. Recebi um comentário dizendo, professor, eu não entendi patavinas do que era para fazer lá. Então, vamos fazer. Aqui eu estou com o meu login de aluno, né? Como vocês têm. Então, vamos abrir a sala de aula. Então, tá aqui, sala de aula, abrindo. Então, primeiro A, turma de exemplo, atividades, conjunto, exercício introdutório. Quando clica aqui tem a mensagenzinha, ó. Assistam aos vídeos antes de tentar fazer essa atividade. Aí os vídeos estão aqui, ó, noções básicas. Muitos de vocês não assistiram, né? Já caíram direto para o exercício, então vamos lá ver como é que faz. Clica aqui no exercício, pimba. Tá carregando aí, tá aí. Tente fazer após assistir às videoaulas postas, não é postas, é postadas. Depois eu corrijo isso aí. Beleza, minha turma, tá aí, primeiro ano A, exercício 1. Analise o diagrama abaixo e selecione apenas as opções verdadeiras. Aí, então tem aqui um conjunto A, tem aqui um conjunto B, tem aqui um conjunto C. E esses aqui são os elementos de cada um desses conjuntos. Aí vem aqui, primeira afirmativa. O conjunto A tem 5 elementos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos. Então a gente vem aqui e pimba, verdadeira. Próximo. O conjunto B tem exatamente 3 elementos? Vamos lá. Esse aqui é o conjunto B. O conjunto B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falso. Se é falso, então não vou marcar essa aqui. Aí, sugiro agora que vocês parem de ver, dê pause no vídeo, voltem para o exercício e tentem vocês fazerem, porque eu vou resolver ele aqui agora. Então, para tudo e tentem vocês resolverem lá. Beleza? Então, agora que vocês voltaram a dar o play, vamos resolver eles aqui. Para não ficar tendo que subir e abaixar a tela, o que eu vou fazer? Eu vou voltar na atividade e vou abrir ela de novo. Então são duas atividades. Aí o que eu vou fazer? Eu vou separar a aba aqui, ó. Aí eu vou deixar essa aqui piquituxa. Deixar essa aqui pequenininha aqui, ó. Pequenininha aqui para eu ficar vendo o desenho, enquanto eu respondo nessa outra aba aqui. Então, vou deixar as duas abertas aí. Vamos lá então. Próximo. Há 3 elementos comuns entre B e C. Então, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Elementos comuns a eles é que tem que estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ou seja, essa parte bem aqui, ó. Essa parte é a parte comum. Então tem 1, 2, 3, então verdadeiro. Há exatamente 2 elementos comuns entre os 3 conjuntos, então a parte que é comum aos 3, A, B e C, é esse pedacinho aqui, ó. Esse aqui que está comum nos 3 elementos. Então, 1, 2, verdadeiro. Próximo. Há 3 elementos são exclusivos de A em relação a B e C. O que significa isso? Exclusivos de A em relação a B e C, ou seja, isso aqui significa dizer que está em A, mas não pode estar nem em B nem em C. Então, a parte aqui, a parte de A, que não contém parte de B nem de C, é esse pedaço aqui, ó. Aí passa por fora do C e passa por fora do B. Então,
esse pedacinho aqui é o que é exclusivo de A em relação a B e C. Então, nessa parte eu tenho apenas 2 elementos. E ele diz que são 3. Então, falso, não marco. Não marco. E aqui, opção 6. O que é para resolver a opção 6? Aqui tem uma simbologia matemática, que eu não consigo colocar essa simbologia matemática aqui na opção 6. Então, o que significa R, esse é estranho e esse A? Isso que significa R pertence a A. Ou seja, eu quero saber se a bolinha que está intitulada com a letra R, se ela está dentro do círculo A. Tá aqui, ó, o Rzinho aqui, ó, bonitão, ó. Ó, o Rzão bonitão aqui, ó. Beleza. Então, verdadeiro. E esse aqui, S pertence a U para baixo B. Esse U para baixo significa interseção entre os dois conjuntos, A e B. Então vamos lá. A interseção entre A e B é esse pedaço aqui, ó. É o pedaço que está em A e também está em B. Aí ele está perguntando, ele está dizendo que o S pertence a essa interseção, ou seja, se o S está nessa região aqui, ó. Então tá aqui o S bem aqui, ó. Então beleza, verdadeiro. O conjunto agora a próxima, opção 8. O conjunto formado pelos elementos M e N, aí aqui não é o símbolo de pertença, é o símbolo de estar contido. Então quando eu tenho relação entre conjuntos, eu tenho a situação de estar contido. Então M e N, ou seja, esse conjunto está contido nessa interseção tripla, ou seja, naquele pedacinho que tem os 3 conjuntos. O pedacinho que tem os 3 conjuntos é esse aqui, ó. E os 2 elementos que estão aqui é M e N. Então, esses 2 elementos estão nessa interseção. Então, o conjunto formado por esses 2 elementos está contido nessa interseção tripla. Ok. Mais um certo. O item é: o conjunto A tem 2 elevado a 6 subconjuntos. Então, o que são subconjuntos? Antes disso, tem essa nomenclatura aqui, ó. Conjunto A. Essas 2 barrinhas significa a quantidade de elementos do conjunto A. Se a gente ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto A tem 5 elementos. Então, essas 2 barrinhas e o A dentro delas significa a quantidade de elementos de A. Essas 2 barrinhas, para quem já foi aluno meu, alguns podem pensar que é o módulo. Quando a gente fala de conjuntos, essas 2 barrinhas significam a quantidade de elementos daquele conjunto. Em alguns livros vocês também podem ver esse joguinho da velha aqui, para expressar quantos elementos aquele determinado conjunto tem. Vale também, tá? Mas aqui vamos usar essa, 2 elevado a barrinha. Aí ele pergunta, ele está dizendo que tem 2 elevado a 6 subconjuntos. Subconjuntos. O que são subconjuntos de A? Bem, o conjunto A tem esses 5 elementos, e se eu escrever assim, por exemplo, ó, P de A, isso aqui é o conjunto das partes de A. Então, esse P de A é um conjunto de conjuntos, onde dentro desse conjunto das partes eu tenho todos os subconjuntos de A. Então, o que seria um subconjunto de A? Vazio é um subconjunto de A, tem uma propriedade que diz isso, né? O conjunto vazio está contido em todos os outros conjuntos. Aí eu teria o conjunto unitário R é um subconjunto de A. O conjunto unitário Q é um subconjunto de A. Então, como eu tenho R, Q, S, M, N, os conjuntos unitários formados pelos elementos de A, todos eles são subconjuntos de A. Além desses, eu teria o subconjunto, por exemplo, RQ. RQ é um subconjunto de A, porque RQ estão em A. E todas as combinações R, RS, RM, RN, ou então os conjuntos triplos RSQ, ou seja, dá para perceber que eu tenho uma pá de subconjuntos. Tem uma fórmula para calcular a quantidade de subconjuntos que ela é
2 elevado à quantidade de elementos de A. Isso aqui representa a quantidade de subconjuntos de A. Então, quantos elementos tem esse conjunto aqui? Ou seja, quantos subconjuntos tem o conjunto A? Isso é dado por 2 elevado à quantidade de elementos de A. Mas quantos são os elementos de A? 5. Então, resposta 2 elevado a 5. Quer dizer que o conjunto A não tem 2 elevado a 6. Tem 2 elevado a 5 subconjuntos. Ou seja, no item o professor mentiu. Tá errado, tá errado. Não tem 2 elevado a 6, tem 2 elevado a 5. O conjunto vazio está contido em B? Bem, isso aqui é uma propriedade que diz que todo conjunto contém o conjunto vazio. A demonstração disso é bem bacaninha, foi feita lá nas videoaulas, depois vocês podem assistir, então certo também. Então aqui eu quero ver A união B menos C e ver quantos elementos tem nisso aqui. Então vamos ver. A união B são esses dois círculos juntos, né? Isso aqui é A união B. Menos C, então são esses dois círculos juntos, A e B, e daí eu vou excluir esse círculo C. Então, a união de A e B menos C fica só essa parte aqui, ó. Só essa parte aqui. Onde o mouse está passando, tá vendo? E vamos ver quantos elementos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falou que era 7, na verdade são 6. Ou seja, o professor mentiu, tá errado, não é isso aqui, mentira, mentira. Então vamos pro próximo. C menos B é igual a I, J, K, L. Então vou pegar o conjunto C e dele eu vou extrair o conjunto B e vamos ver o que sobra. Então, o conjunto C menos o conjunto B, sobra só essa partezinha aqui, ó. E nessa partezinha aqui eu tenho os seguintes elementos: A, I, J, K, L. A, I, J, K, L. Beleza, certinho. E aqui está dizendo, o conjunto a seguir é unitário, está falando desse conjunto aqui, ó. Então, se é unitário, ele só pode ter um elemento. Então, vamos ver se A interseção B menos C só tem um elemento. Aqui tem um conjunto A, aqui tem um conjunto B, a interseção é essa partezinha aqui. E se eu pegar essa partezinha aqui e tirar o conjunto C, ou seja, eu tenho que tirar toda essa região. Então, essa partezinha aqui, extraindo-se o conjunto C, sobra só esse aqui, ó. E isso só tem um elemento, o S. Portanto, sim, é um conjunto unitário. E aqui, a interseção C menos B é vazio, ou seja, vamos ver se tem algum elemento, né? Se não tiver nenhum, quer dizer que é vazio. Então, A interseção C é igual a só esse pedacinho aqui, ó, olhando para a figura. E dessa interseção a gente vai tirar o conjunto B, ou seja, vamos ficar com a interseção menos o conjunto B, é só esse pedacinho aqui, ó. Mas nesse pedacinho aqui não tem nenhuma bolinha. Significa que esse pedacinho aqui representa o conjunto vazio. Então, certo também. E a gente finaliza aí o primeiro exercício.